Êxodo capítulo 32. Nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 19. O texto sagrado diz: E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Deixa esse texto aberto ou marcado. Vamos fazer uma pausa aqui. Pai, nós declaramos mais uma vez nossa confiança e dependência no Senhor. Oramos que a Tua palavra não alcance apenas a razão e o intelecto, que ela, comunicada pela unção, o poder do Teu Espírito e debaixo da Tua graça, alcance não apenas o nosso coração, mas comunique algo da parte do Senhor. Abra os nossos olhos. Nós clamamos, Pai, por uma consciência espiritual dessas verdades, envolvendo o nosso íntimo, formando uma visão que o Senhor quer que tenhamos, em primeiro lugar, como cristãos, mas também como igreja local. Nós clamamos que o Senhor cumpra o Teu propósito nessa hora, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós temos aqui uma história impressionante. Impressionante pela forma como Deus se revela a Moisés. Impressionante não só pela manifestação da glória e da presença de Deus na vida de Moisés, mas também pelo desfecho de uma história que começa de uma maneira assim tão linda. O Moisés subindo, gastando 40 dias, 40 noites na presença de Deus. A Bíblia diz que ele não comeu e nem bebeu durante esse tempo. Ele está envolto, absorto na glória de Deus, recebendo revelações de Deus, a palavra que Deus tinha para o seu povo. E Deus mesmo prepara 2 tábuas de pedra. Quando era criança eu tinha dificuldade com a ideia de tábua, porque eu achava que tábua era só madeira, né? Mas Deus faz 2 folhas de pedra, vamos falar assim, preparadas pelo próprio Deus, escritas pelo próprio Deus. E o Senhor entrega aquilo não apenas como um resumo, mas como uma espécie de memorial do que era o cerne da aliança que ele estava firmando com a nação de Israel. Entrega nas mãos de Moisés os 10 mandamentos. Eu fico tentando imaginar, desde esse ambiente de glória, da experiência extraordinária que Moisés tem, o tipo de valor que se atribuiria àquilo que ele segurava nas mãos. Muitas vezes eu e você, né, podemos estar carregando alguma coisa que não tem muito valor e às vezes a gente não tem assim tanto cuidado. Mas dependendo o que a gente tiver nas mãos, o cuidado às vezes redobra ou multiplica ainda mais. Eu fico me imaginando como eu desceria do monte, cuidando para não derrubar aquilo que Deus me confiou. Mas Moisés, quando chega ao pé do monte, não é que ele descuida e deixa cair. A Bíblia diz que ele é tomado de ira. E ele joga aquelas tábuas de pedra no chão, a ponto de quebrá-las. Eu fico pensando, em primeiro lugar, no plano espiritual. Qual o tipo de sentimento no Deus que convidou Moisés para gastar aqueles 40 dias, preparou as tábuas e colocou nas mãos dele. E obviamente, o que elas significavam. Vamos pensar no significado espiritual daquilo tudo. Mas Moisés simplesmente joga no chão e quebra. Agora, se a gente ainda tirar o espiritual de lado, você consegue imaginar ou mensurar o valor arqueológico dessas tábuas de pedra, se elas existissem até hoje? Eu imagino que talvez não haveria nenhum objeto mais valioso na Terra, mais cobiçado para ser visto nos museus, disparado. Mona Lisa ficaria esquecida no Louvre, para todo mundo ver a versão original dos 10 mandamentos, feita pelo próprio Deus. O que Moisés quebra e estraga é incalculável sob qualquer ângulo e perspectiva.
Mas a Bíblia diz que ele se encheu de ira. Por quê? Ele está diante de Deus, pagando um preço enorme por um povo, que não demonstra nem um pingo de compromisso, né? Nem um pingo de gratidão ao que Deus fez, não demonstra nem um pingo de gratidão pelo que Moisés vinha fazendo, se doando a eles, e ele perde a paciência. Ou como diria a geração de meus pais, ele perde a estribeira. E ele quebra aqueles mandamentos. Se você estivesse no lugar de Deus, você acha que Moisés merecia uma punição? Não precisa falar, você acha? Eu acho. A sorte de Moisés é que eu não era o Deus que ele estava servindo. A sorte de todos nós é que nenhum de nós é Deus, só ele sabe ser Deus. Depois disso, o que Deus propõe a Moisés? Deus oferece a Moisés uma segunda oportunidade. Deus permite, daqui a pouco nós vamos ver em Êxodo 34, Deus permite que Moisés suba novamente o monte. Mais 40 dias envolvido na glória de Deus. E agora ele desce com novas tábuas, com os 10 mandamentos. Deus não apenas perdoou Moisés pelo seu erro. Deus lhe deu uma nova oportunidade. Porque Deus é um Deus de novos começos. E o tema da minha mensagem hoje é começando de novo. O que fazer quando erramos, cientes de que há um Deus de novos começos? Nós precisamos entender que misericórdia, graça, favor nos são oferecidos. Mas também precisamos entender, e eu quero que a gente possa aprender com essa lição de Moisés, que é um trilho estabelecido por Deus, com princípios da sua palavra, para quem quer começar de novo. Porque começar de novo não é só você fazer o que quer antes e fazer o que quer depois, na hora de começar. Porque alguns estão querendo começar de novo dessa forma. Mas antes de entrar no trilho, eu quero começar assim reconhecendo essa grandeza, essa bondade, essa benignidade, essa infinita misericórdia do Deus que eu e você servimos, que nos permite começar de novo. Agora, quando eu falo de começar de novo, eu não quero que você pense apenas na conversão. Porque essa é a ideia e o conceito de começar de novo, com a qual a maioria de nós não tem problema. A gente consegue olhar para aquela pessoa que acabou de se converter e lembrar de 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu creio que a nossa maior dificuldade não é com quem começou de novo a primeira vez quando converteu. A nossa maior dificuldade é quando alguém que começou de novo na conversão bagunça as coisas depois. A nossa dificuldade é às vezes entender a mentalidade para quem precisa começar de novo. Começar de novo uma outra vez, além daquela do início da caminhada. E muitas vezes a gente acaba não tendo o mesmo coração. Prova disso é que desde o início da igreja, há orientações, há advertências que mostram esse tipo de coração precisando ser trabalhado pela visão correta da parte de Deus, do coração do Senhor, né, da sua visão. Por exemplo, em Gálatas 6:1, Paulo diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, eu não acredito que a maioria acorda planejando que bobagem eu posso fazer para estragar meu relacionamento com Deus. Ele fala que a falta é algo no qual alguém foi surpreendido, vacilou, deu bobeira, não vigiou, cedeu à pressão ou à tentação. E ele diz: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu. Então, se teve falta, precisa de correção. Por favor, diga amém. Só que ele diz o seguinte: corrigiu com espírito de brandura. Tipo, é necessário correção, mas não termina de acabar com essa pessoa. E além dele falar do espírito de brandura, ele diz o seguinte: e guarda-te para que não sejas também tentado. Ele diz: podia ser com você. Você pode vacilar na mesma área. Você pode tropeçar na mesma área. Então, eu percebo que esse tipo de orientação tinha, obviamente, claramente, um propósito. Ajudar os crentes a ter uma atitude correta com alguém que foi surpreendido em alguma falta e precisa começar de novo. Há textos que vêm desde a velha aliança, como Salmo 37, 23 e 24,
que diz: o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, tem um condicional, não quer dizer que isso vai acontecer. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. O texto não está dizendo que o Senhor segura com a mão para não cair. Apesar de ter caído, a Bíblia diz: Deus não vai deixar no chão. Significa que agora Deus pega com a mão e diz: eu estou disposto a levantar você novamente. Eu quero colocar você novamente nos trilhos e na caminhada. Provérbios 24:16 diz: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade. Talvez isso possa ter ajudado a mentalidade dos apóstolos quando diz: Senhor, até quanto eu tenho que perdoar alguém? Qual é o limite? Porque o livro dos Salmos fala de uma queda e o Senhor levanta. O livro de Provérbios está dizendo 7 vezes. Talvez isso tenha ajudado a mentalidade do apóstolo a dizer: o limite de perdão deve ser 7. E aí o Senhor diz que nós temos que estar disposto a perdoar não só 7, 70 vezes 7 por dia. Que a cada novo dia zera a conta e começa de novo. E Deus não pediria para mim e para você fazer algo que Ele primeiro não esteja disposto a fazer ou que Ele não faça. Nós precisamos entender que Deus é um Deus de novos começos. Irmão, se eu fosse Deus, Moisés, depois de matar aquele egípcio, não ia liderar o meu povo. Mas graças a Deus eu não sou Deus. E se eu fosse Deus e tivesse dado uma primeira chance para ele, quando ele matou o egípcio, quando ele quebrasse as tábuas da lei, eu ia dizer: agora cartão vermelho para você, moça. Você está fora. Se eu fosse Deus, nunca que o Arão, que fez o bezerro de ouro, que corrompeu e perverteu o povo, que foi o que levou Moisés a ficar com aquela ira, quando ele vê toda a adoração, aquele ídolo, ao bezerro de ouro construído por Arão, seu irmão. Se eu fosse Deus, e nunca que Arão seria o sumo sacerdote, o chefe de toda a tribo ministerial depois disso. Mas graças a Deus que eu não sou Deus, que Ele é que é, e que Ele sabe ser Deus. Se eu fosse Deus, provavelmente Davi, depois do episódio... Irmão, a parte de Batseba eu consigo perdoar mais fácil Davi. O difícil é perdoá-lo pelo que ele fez com Urias. Eu, quando garoto, às vezes ia para Deus: é sério que eu e Davi vamos dividir o mesmo céu? Se eu fosse Deus, Davi estava lascado. Mas graças a Deus eu não sou Deus, Ele é que é Deus. E Ele sabe ser um Deus de novos começos. Se eu fosse Deus, Pedro, depois de me negar 3 vezes, podia até ficar na equipe apostólica, mas não seria o líder da igreja. Mas graças a Deus que eu não sou Deus. Ele é Deus. E Ele sabe ser esse Deus de novos começos. Quantos são gratos a Deus por isso? Eu acredito que a gente não precisa gastar tempo estudando o fato de que Deus é um Deus de novas oportunidades e novos começos. Isso está muito claro, fundamentado, e se a intenção fosse falar só disso, eu poderia parar aqui. O que eu quero tomar um pouco do nosso tempo nessa manhã, talvez tentando esmiuçar isso um pouco melhor, é que o Deus de novos começos, que está disposto a deixar alguém a começar de novo, Ele tem um trilho de princípios que Ele estabeleceu e Ele não pode negar. E eu gostaria que, na segunda oportunidade que Ele deu a Moisés, como nós vamos ver aqui, a gente pudesse enxergar com clareza esse trilho. Então abra, por favor, sua Bíblia. No livro de Êxodo, agora no capítulo 34. Êxodo 34. E nós vamos começar a partir do versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras. E eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado se apacentem de fronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra como as primeiras. E levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra.
Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Vamos prestar atenção esses primeiros 5 versículos de Êxodo 34. Quando Deus convida Moisés para desfrutar de um novo começo, de uma nova oportunidade, do que nós poderíamos aqui classificar de uma segunda chance. A primeira coisa que me chama a atenção, e eu quero falar de 4 princípios que envolvem esse trilho do recomeço. A primeira delas é que Deus claramente responsabiliza Moisés pelo que aconteceu. Ele diz de cara, o início da conversa, Deus diz assim no versículo 1, escreverei nelas, nessas tábuas, as mesmas palavras que estavam nas primeiras, que tu quebraste. Aquelas tábuas que você, Moisés, quebrou. Primeira coisa, Deus diz, eu vou te dar uma nova oportunidade, mas tudo começa com a necessidade de que você reconheça, Moisés, que você errou. E a partir do momento que você reconhece que errou, que um novo começo pode acontecer. Isso, irmão, serve para tudo. A gente pode apontar para o início na conversão. A palavra de Deus nos mostra que a mensagem pregada é a mensagem de arrependimento, não só de fé. Jesus chega dizendo, arrependei-vos e, esse "e" é o adicional, crede no Evangelho. Então a mensagem envolvia 2 coisas. A primeira era arrependimento, a segunda era a fé. Quando o Hebreus 6 fala dos rudimentos da doutrina de Cristo, primeiro fala do arrependimento e obras mortas, para depois falar da fé em Deus. Por que a mensagem chega como uma mensagem de arrependimento? Porque Deus não pode mudar a vida de ninguém que não reconheça seus erros. Jesus diz lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2 e no versículo 17, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Mas se você pega a alegoria que Jesus está apresentando, o médico é ele. E quando ele fala de si como médico, ele está falando dele como Salvador. Logo, o doente é o pecador. E se a gente seguir essa lógica, o são deveria ser aquele que não tem pecado. Então ele está dizendo, esse não precisa do médico. O problema é que não existe gente sã. A Bíblia diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. A única forma de sermos justificados é pela fé naquilo que Jesus fez por nós. Então, não há ninguém justo de si mesmo. Quando Jesus está dizendo, o são não precisa de médico, ele não está dizendo que haja um ser humano nessa terra que não precise dele. Ele está dizendo que quem não se enxerga como doente, a ponto de reconhecer que eu é que tenho a cura, esse eu não tenho nada para fazer por ele. Agora, desde um fundamento como esse, até a restauração de alguém que já conhecia Deus e pecou, o princípio é o mesmo. Agora, o ser humano, desde o início, demonstra uma grande dificuldade de admitir culpa. Lá no Éden, o primeiro casal, quando pecaram, Deus vai tratar com Adão primeiro. E diz, o que é que você fez, Adão? Adão joga a culpa em 2, em Deus e na Eva. E diz, a mulher que tu me deste. A começo de conversa, se o Senhor não tivesse botado ela na minha vida, nada disso teria acontecido. Então o Senhor é o primeiro responsável. E ela foi que fez essa lambança toda. O Senhor vira e diz, pois é, Eva, o que você tem a dizer? Ela diz, foi o diabo. Sempre aquele miserável do Satanás, estragando, bagunçando, atrapalhando a nossa vida. Irmão, aqueles dois têm a capacidade de dizer, Deus tem a culpa, outra pessoa tem a culpa, o diabo tem a culpa. Alguns anos atrás aqui eu preguei uma série de mensagens, 3 domingos. A primeira era, não culpe a Deus. A segunda era, não culpe aos outros. E a terceira era, não culpe o diabo. Nós precisamos aprender a assumir responsabilidade dos nossos erros. Em Deuteronômio, no capítulo 1, no versículo 37, quando Moisés está falando de outra mancada dele, que fez com que ele não entrasse na terra prometida, ele, diante do povo de Israel, diz, por causa de vocês, Deus não me deixou entrar na terra. Eu fico olhando e diz, bonito isso, né, Moisés? Quem perdeu a estribeira foi você. Quem feriu a rocha em vez de falar foi você. Não, mas foi vocês que me tiraram do sério. Foi vocês que me fizeram errar. Toda pessoa tem uma inclinação a essa dificuldade de reconhecer os erros. Eu me lembro, logo no primeiro ano nosso como igreja, eu me lembro de um dia que eu estava atendendo um casal.
Os dois entraram, sentaram, eu tudo bem, e disse, pastor, quando a gente marca para conversar com o senhor, porque normalmente não está bem. Eu falei, tá bom, foi mais força de expressão do que esperar esse excesso de honestidade de vocês. Não, nós viemos para mostrar o quanto não está bem. Eu falei, ok, quem começa? O marido disse, ela. Eu falei, para você tudo bem? Ela falou, ótimo. Irmão, pensa numa mulher que descascou o marido. No meu emocional, parece que foi mais de meia hora. Mas vamos dizer que tenha sido de 15 a 20 minutos, ela falando sem parar. Esse homem não vale nada. Ele é isso, ele é aquilo. Irmão, pensa numa lista que não terminava. E depois daquele tempão falando, quando ela terminou, minha cabeça estava até às 11. Aí eu virei para o homem e falei, e você, o que tem a dizer? Ele falou, eu concordo com ela, é isso aí mesmo. Eu falei, não. Você está debaixo de coação? Ela ameaçou você? Ele falou, não, pastor, eu sou esse tralha mesmo. Gente, eu queria parar a conversa para sair comemorar. Porque eu não me lembro de alguém que tenha sido tão honesto em dizer, o problema sou eu. Eu falei, gente, tem solução. Porque a maior barreira já foi vencida. Eu sei que o desafio é grande. Mas quando não começa com o reconhecimento, não vai andar. Agora, muitas vezes eu vejo pessoas que estão empacadas. Essa quebra de Moisés, das tábuas da lei, não é algo que eu e você vamos repetir na nossa vida de forma física, literal. Então eu quero que a gente pense na quebra das tábuas com duas perspectivas. A primeira, a definição de pecado é a da quebra da lei. Então eu quero essa figura simbólica dele quebrando a lei, como muitas vezes eu e você quebramos ou transgredimos os mandamentos de Deus, ou seja, pecado. Mas o erro de Moisés não foi só isso. Por que ele passou 40 dias ouvindo as instruções de Deus? Porque Deus lhe deu uma missão. Ele tinha um papel a cumprir. Ele tinha que ter transmitido aquela palavra para o povo. E quando ele joga aquelas tábuas no chão, ele está dizendo para Deus, não brinco mais. O negócio para mim deu a conta, deu a tampa, deu o que tinha que dar. E eu não vou falar o que o Senhor me mandou falar. Então eu quero que você avalie isso por dois ângulos, duas perspectivas. O que esse nível de desobediência é um chamado não necessariamente significa pecado, em algum aspecto, mas muitas vezes, quando há essa atitude deliberada, não estou falando de alguém que protelou, não estou falando de alguém que ainda não entendeu, mas quando há uma desobediência deliberada, também é pecado. Mas eu quero que vocês pensem isso sob duas perspectivas. Porque talvez você esteja vasculhando meu coração, dizendo, estou andando na lei de Deus. Mas muitos de vocês estão deliberadamente negligenciando alguma missão que Deus confiou. E eu quero que você se enquadre no que eu vou falar hoje a partir disso. Aí de vez em quando eu encontro pessoas. Estava conversando com alguém. Pastor, Deus me deu um chamado tão glorioso. Falei, que bênção, irmão, o que você está fazendo com ele? Nada, porque os homens não permitem que eu faça. Não permitem que eu faça. Falei, como assim? Meu líder não me enxerga, não me reconhece e não me dá espaço. Minha mulher não coopera. Irmão, pensa no resto da terra culpada. Mas o cara acha que não fez nada de errado. Eu falei, rapaz, conheço um cara que pensava tão diferente de você, um tal de José. Traíram ele, venderam ele, prenderam ele. E ele o tempo todo dizia, meu destino não está na mão de ninguém, meu destino está na mão de Deus. A minha sorte vai mudar. Irmão, conversa é essa. De ficar dizendo que Deus tem um chamado extraordinário e que a coisa não acontece por causa dos outros. E que Deus se confia e acredita. Mas muitas vezes a gente esbarra em qual o problema? No simples fato de que a gente não consegue reconhecer nossas limitações. Casamento está ruim. O marido bota a culpa na mulher. A mulher bota a culpa no marido. Irmão, não tem como não ter uma participação de cada um. A gente não precisa dividir 50% também. Vai jogar um 51 para o lado de lá, um 49 para o lado de cá. Mas, sabe, querido, o grande causador dos seus problemas, você vai achá-lo num lugar, na frente do espelho. O grande causador de muitas coisas que estão estacionadas, você precisa entender a probabilidade de que seja você. Às vezes você arruma um sócio, não é só você, mas a probabilidade de que isso tenha começado com você é grande. E o primeiro passo, nós temos que reconhecer o erro. Não, eu só tropecei porque me empurraram para esse lugar. Não, você se deixou ser empurrado. A mulher de Potifar tentava José todo dia. Criou-se uma oportunidade.
agarrou ele em casa e disse, se não for para a cama comigo, acaba com a sua vida, miserável. E diz, então acaba, porque eu não vou pecar. Irmão, nós temos exemplos bíblicos e na história de gente que não aceitou nenhuma desculpa. E diz, eu sou responsável pela minha conduta, eu sou responsável pelas minhas escolhas. Agora, quando você já não fez a escolha correta antes e errou, não consegue partir da premissa básica de dizer, fui eu que baguncei as coisas. Não tem novo começo que aconteça. Deus diz, não, Moisés, o negócio é o seguinte, você é o responsável, você quebrou, foi você que quebrou as tábuas. Vamos consertar? Vamos. Você admite que foi você? Sim. Então vamos para o próximo passo. Qual foi o próximo passo? Moisés teve que subir o monte de novo. Gastar mais 40 dias e 40 noites. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Só subir o Sinai já é um desafio. Eu fiz isso uma vez, fiquei me perguntando se ele não ficou 40 dias lá em cima só para descansar. São horas e horas e horas subindo. E hoje, com a modernidade, os turistas têm alguns auxílios. Tem lugar que colocar escada, tem lugar que tem onde segurar. Mas, irmão, pensa num negócio alto. A gente leva horas e horas, é uma canseira, só de subir. Agora, diferente da primeira, porque na primeira Moisés só desceu com as tábuas de pedra. Agora Moisés tem que subir com as tábuas, que na primeira ele não subiu, ele só desceu. Ele tem que passar de novo 40 dias e 40 noites, sem comer nem beber. Ele tem que ouvir tudo de novo, as mesmas coisas que Deus já tinha falado antes. Para descer escrito nas tábuas a mesma coisa que tinha sido escrita antes. Será que você entende o que é o segundo estágio? O segundo estágio significa que existe misericórdia para quem erra, existe oportunidade de começar de novo. Mas eu e você vamos ter que lidar com as inevitáveis consequências. O Senhor falou para Moisés, Moisés, você reprovou. Ô Senhor, reprovei só o último bimestre, vou ter que fazer o ano todo de escola. Quando você reprovou lá no fim, você estragou tudo que você tinha feito durante o ano inteiro. Então nós vamos repetir tudo de novo. E nós vamos nos certificar que agora você aprendeu e que agora você passe. Mesmo quem tem a oportunidade de começar de novo, não vai escapar de consequências. E o segundo passo para quem quer começar de novo é aceitar as consequências. É voltar ao início do estágio onde se foi reprovado. Davi pecou e teve a oportunidade de começar de novo. Natã olha para ele e diz, o teu pecado foi perdoado, você não vai morrer. Imagina Davi já engatando aquele glória para disparar. Mas Natã sai na frente primeiro e diz, mas a espada dos amonitas que você usou contra Urias jamais se apartará da tua casa. Mais do que você fez com a mulher do cara escondido, vão fazer com as suas a luz do dia. Na minha conta, no mínimo 11 anos se passaram. Antes que Absalão fizesse o que fez, armando uma tenda na frente do palácio e possuindo em público diante de toda a nação todas as concubinas de Davi, para demonstrar que o caminho dele de rebeldia não tinha volta. Talvez durante um tempo Davi pensou, acho que Deus esqueceu daquele juízo anunciado, porque no mínimo 11 anos se passaram. Mas deixa eu te dizer, querido, mesmo para quem é perdoado, existem consequências dos pecados. É por isso que eu digo sempre, é melhor não pecar do que pecar e ser restaurado depois. As consequências podem envolver muita coisa. Saulo perseguiu a igreja, foi perdoado? Foi. É o cara que mais entendeu a graça e justificação, ensinou isso como ninguém. Mas qual foi a primeira palavra profética que ele recebeu depois de convertido? No final dos 3 dias dele de retiro de integração, ele e Deus sozinho, trancado, a palavra profética, ele recebe imposição de mãos do Anania, é curado, é cheio do Espírito Santo, viveu arrependimento, aquela coisa toda que a gente gosta de ter no retiro. Agora, a primeira palavra profética, eu lhe mostrarei o quanto importa padecer pelo meu nome. O Senhor Jesus está dizendo, eu te perdoei, bonitão, de tudo que você fez para a minha igreja. Mas agora você vai colher muito do que você plantou, mesmo perdoado. Pensa num cara que aquele dia ganhou o dom do para-raio. Onde ele ia, tudo descarregava na cabeça dele. Mas não estava perdoado? Estava. Sabe, as pessoas não entendem isso. Um irmão outro dia veio protestar comigo. Falou, pastor,
Puxa, fui tão encorajado por vocês a não esconder nada da minha vida, andar em arrependimento, confessar, abrir umas coisas do meu passado à minha mulher. O senhor acredita que ela me botou para dormir na sala? Eu falei, bem feito. Que isso, pastor? Eu vim para te pedir ajuda, para falar com ela. Eu falei, eu? Me deixa fora disso. Você não me consultou antes da hora de pecar? Pastor, ela tem que me perdoar. Eu falei, ela tem. E ela vai te perdoar. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Você machucou o coração dela com a notícia. E agora você precisa de tempo para que ela se recupere. E você precisa respeitar o dano que você fez, que ela não sabia. O segundo dano que você fez contando. E agora você vai ter que desdobrar como nunca, andando em amor, ajudando ela a ser curada da ferida que você fez, antes de querer ser tratado normalmente. Porque as pessoas dizem, Deus me perdoou, todo mundo tem que me perdoar e não pode ter consequência. Irmão, deixa eu te dizer, não é bem assim que funciona. Eu lembro de uma palavra que o Cote deu para a gente aqui, falando das consequências do adultério. E ele fala de quando Simei está mandando pedra no Davi, a turma, os guerreiros dele dizem, deixa a gente arrancar a cabeça desse cara. Ele diz, não, deixa que apedreje. Eu mereço. Davi está dizendo, tem coisas, situações que a gente cria. Ele diz, deixa o cara quieto. Muitas vezes eu e você vamos passar por situações difíceis. Eu tenho visto gente que estava no ministério, e a liderança ela tem que ser baseada no exemplo. O líder não é perfeito, mas ele tem que liderar pelo exemplo. E é aí que muita gente não entende os processos bíblicos de disciplina. Porque tem pessoas que acham que disciplina é punição. E deixa eu te dizer, não é punição. O propósito da disciplina sempre foi restaurar alguém. Jesus disse, se o teu irmão pecar contra ti, vai você e ele sozinho, repreende ele. Se ele te ouvir, você ganhou, irmão. A ideia é sempre a restauração. E se ele não ouvir? Agora você volta com testemunhas. Repreende na frente de testemunhas. Se ele te ouvir agora com as testemunhas, você ganhou o irmão. A ideia ainda é ganhar o irmão. E se ele não ouvir, leva para a igreja. Repreende na frente de toda a igreja. Se ouvir, ganhou o irmão. Se não ouvir, aí desliga do meio. Porque se ele não quer ser restaurado, então ele que deixa de ser o fermento que estraga os outros. Esse é o último nível da disciplina. O propósito da disciplina não é destruir a vida de alguém. Paulo fala que ele queria exercer a autoridade que Deus lhe deu para edificação, não para destruição. Mas o que as pessoas confundem na igreja hoje em dia? Quando um ministro, por exemplo, tropeçou, a gente acredita que ele pode recomeçar? Pode. No dia seguinte, não. Por que não? Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27, eu esmurro o meu corpo e eu sujeito à escravidão para que depois de pregar eu não venha a ser desqualificado. Ele está dizendo que um ministro pode ficar desqualificado. Agora, qual qualificação exatamente Paulo perdeu? Se, suposto hipoteticamente, ele tivesse pecado. No dia seguinte, ele teve uma amnésia, esqueceu tudo que ele sabia da Bíblia, que ele estudou a vida inteira e não tinha mais o que ensinar? Claro que não, todo o conhecimento estava lá. Paulo perdeu toda a experiência, a bagagem missionária de plantador de igreja que não podia orientar os outros no ministério? Claro que não, estava lá. Tudo no sentido natural que ele precisava para continuar no ministério estava lá. O que ele perdeu? A autoridade da falta de exemplo. Então agora a necessidade de se parar é, vamos construir de novo. Vamos recuperar o exemplo. Vamos resgatar a credibilidade para depois voltar. Eu lembro de uma situação anos atrás, que nós tivemos que disciplinar um líder numa das igrejas que eu pastoreei. E nós o afastamos. E depois de 6 meses, alguém que era não só uma ovelha do rebanho, amigo meu, muito amigo meu e amigo dele, veio falar comigo e perguntou, pastor, vocês não acham que vocês já não puniram o fulano o suficiente? Eu falei, o quê? Você não acha que vocês já puniram ele o suficiente? 6 meses de gancho, na cadeira, sem ministrar. Eu falei, irmão, você acha que nós estamos punindo fulano? Se isso não é punição, é o quê? Eu falei, meu irmão, para. Eu falei, você não entendeu nada. Esse cara depois que pecou, ficou 7 dias enfiado no meio do mato, sem comer nem beber, sem tomar banho, profundo arrependimento. Eu tenho certeza que Deus o perdoou. Ele falou, eu também. Eu falei, pois é. Depois ele veio e abriu para nós os pastores. Não só confessou, pediu perdão, nós o perdoamos. Ele abriu com a família o perdoou. Ele fez questão de vir diante da igreja, reconhecer o seu erro, pediu perdão e a igreja o perdoou. Eu falei, se Deus e o mundo perdoam ele, quem somos nós para punir o pecado dele? Aí o cara olha para mim e diz, exatamente. Eu falei, você não entendeu que nós não estamos punindo. O problema é que agora ele tem consequências. Ele perdeu o exemplo. E não é porque ele foi perdoado por Deus e o mundo que está qualificado para voltar correndo. Então agora nós temos todo um processo. Nunca vamos desistir dele,
Nunca vamos deixar de acreditar e cooperar com ele até que ele volte. Mas ele não vai voltar correndo. Quem consegue entender a diferença? A consequência, gente, sob vários ângulos. Camarada roubou no trabalho. Pediu perdão a Deus, que ele não sabia que ele estava sendo filmado. Aí ele chega para o chefe que vai dar justa causa dele. Seu ignorante, você não sabe que Deus me perdoou? Não faz sentido, mas as pessoas às vezes querem viver sem isso. Então, já é difícil alguns passar no teste e reconhecer e admitir o erro. E aí outros enroscam no segundo, de não aceitar as consequências. Eu quero dizer, se você errou, as consequências vão aparecer. E você agora tem que ser paciente em dizer, eu vou enfrentar cada uma delas. Eu voltei no início do ciclo. Eu vou fazê-lo de novo, dessa vez com fidelidade, para não ser reprovado mais. Eu vou terminar e eu vou seguir adiante. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, o senhor está pregando só para tentar me restaurar? Não. Estou pregando para uma multidão, para um exército que Deus vai usar para restaurar a vida de muitos outros também. E nós precisamos saber apontar um trilho. Nós precisamos saber direcionar essas pessoas. Algo que Deus tem falado sobre essa casa desde o início. A gente tem como aniversário do início da igreja, aquela primeira célula que nós fizemos na viradinha de junho para julho de 2005 na casa do Marciano. Mas desde fevereiro do mesmo ano, a gente já começou a se reunir para orar, planejar a vida da igreja. Eu lembro que em março nós já começamos a providenciar a papelada toda da fundação e do estabelecimento da igreja. Eu lembro que nessa fase de oração, no mês de maio de 2005, um dia Deus me deu uma palavra que eu não vou esquecer. Nós tínhamos acabado de sair de um culto, de uma reunião, de um ambiente muito profético. Alguém orou, impôs as mãos sobre mim, né? E eu me lembro que foi assim um toque singular de Deus. A hora que eu me dei conta, eu estava levantando do chão sem entender o que aconteceu, mas quando eu saí, tinha uma percepção profética diferenciada. Entramos no carro, falei para o Marciano, eu te dou uma carona, ele já tinha ido comigo, a gente morava perto, falei, te dou uma carona. A gente aproveita para conversar. Quem disse que a gente conseguia conversar no carro? Quando entramos no carro, mal começamos a dirigir. Eu nunca tive uma experiência dessa na minha vida antes. Mas de repente, todos, não era só os cabelos da cabeça, da barba, todos os pelos do corpo começaram, não é que era arrepiar, parecia que virou arame. Aquilo foi levantando. Eu sabia naquele momento, não sei te explicar como, que o Senhor Jesus estava sentado no banco de trás, debruçado entre os dois bancos da frente. Era uma percepção da presença dele que eu nunca tive na minha vida. Eu emudeci. Eu não conseguia falar. Eu não conseguia chorar. A lembrança disso ainda mexe comigo. Mas de repente eu percebo o silêncio. E daqui a pouco, um Marciano de chefe, dá uma olhada no meu braço. Ele estava do mesmo jeito. Peguei e só mostrei o meu sem falar. Ele falou, está aqui atrás de nós, no nosso meio, não está? Eu falei, tá. E nós não falamos mais nada. Era um temor debaixo da manifestação daquela presença no carro. Quando eu parei na frente da casa dele para ele descer, ele abriu a porta, desceu, aí ele voltou e enfiou a cabeça de novo pela porta aberta. Falou, chefe, ele se manifestando para a gente aqui desse jeito, nós não vamos orar um pouquinho. Falei, você está certo, desliguei o carro, desci, falei, vamos para aquela sua sala de oração. Mas não deu tempo. A hora que eu desci, falei para ele, pega papel e caneta. Eu sabia que Deus ia falar comigo. E naquela hora ele começou a dizer, eu quero que você entenda exatamente o que eu quero fazer através de vocês. A igreja que eu plantei em Irati, a primeira das Alcances, nós não começamos alugando um prédio, nós levamos 2 anos para ter um prédio. A gente começou só com as celas, ganhando pessoas para Jesus, multiplicando, improvisava o lugar de reunião. E eu gostei tanto daquele modelo, onde, né, antes de vir de lá para cá, eu tinha feito um cálculo. Nós tínhamos 97 ponto alguma coisa por cento das pessoas da igreja que nós ganhamos para Jesus. E eu pensei, o resto da vida só vou abrir igreja dessa forma. Mas naquele dia o Senhor falou, a orientação para a igreja que você vai começar aqui é completamente diferente da de lá. Ele diz, eu quero que você foque não apenas o perdido que precisa ser salvo. O Senhor disse, eu estou te entregando uma caverna de Adulão. Eu gelei. Caverna de Adulão, para quem não lembra, é aquele lugar onde Davi foi se esconder de Saul. E a Bíblia diz, começaram a chegar a ele os levianos, os endividados, os amargurados de espírito, era só encrenca. O Senhor diz, eu vou te confiar uma caverna de Adulão. Eu vou trazer muitas pessoas
que já me conhecem, estão arrebentadas, precisando começar de novo. Ele diz, isso tem que nortear vocês. O Senhor falou a respeito de como eu deveria equilibrar a agenda entre o volume de viagens e a dedicação ao que é o local. Ele foi falando comigo de coisas tão claras. E nós começamos, tanto que no início a gente repetia muito mais essa frase da caverna de Adulão do que hoje. Nós começamos com um entendimento. Esse será um lugar de novos começos para muitas pessoas. E Deus nos trouxe essa percepção. Mas para que a gente consiga fazer com que as pessoas de fato comecem de novo, elas têm que ser orientadas. Quem está entendendo? Quando o povo volta do cativeiro de Babilônia, eles vão restaurar os muros junto de Neemias. A zombaria dos inimigos é, dessas pedras queimadas, vocês vão reedificar. Sabe o que eu acho interessante? Eles podiam ter feito pedras novas. Jerusalém tinha sido destruído por Nabucodonosor, incendiada, antes deles serem levados para o cativeiro da Babilônia. Agora eles estão pegando as pedras queimadas, não que a pedra se consuma, mas a aparência dela estava feia por causa do incêndio. Mas é como se eles tivessem entendido algo do coração de Deus. Nós vamos construir com as mesmas pedras. Não importa o nível de avaria que elas passaram, elas serão utilizadas novamente para fortalecer essa cidade, para fortalecer aquele plano e o propósito de Deus. E é assim que Deus faz conosco. Nós temos muita pedra queimada aqui, que Deus trouxe dizendo, eu vou te colocar no seu lugar de novo, eu vou te recuperar. Mas você tem que reconhecer o erro, você tem que aceitar a consequência. Em terceiro lugar, praticar restituição. Diga comigo, reconhecer o erro, aceitar as consequências, fazer restituição. Onde nós vemos a restituição nessa história? Deus diz para Moisés, você agora vai fazer 2 tábuas de pedra, no lugar das que você quebrou. As primeiras Deus que fez. Deus diz, na primeira vez, eu fiz a pedra, eu escrevi, e você estragou minhas pedras. Então você me deve, Moisés. E você vai pagar o que você me deve, me restitua. Agora você faz as pedras e sobe com ela. Você vai ter uma nova oportunidade. Mas começa assumindo o seu erro, aceitando consequência e fazendo restituição. Nós precisamos entender, quando o Senhor Jesus chega na casa de Zaqueu, que era um pecador, alguém que teria a oportunidade de começar de novo. Foi criticado, porque Zaqueu era um pecador. Quando ele está lá, Zaqueu de repente fala, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E se alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Irmão, um cobrador de imposto dizer, se alguma coisa eu defraudei alguém, o ganho deles vinha da extorsão que eles praticavam. É por isso que eles eram abominados pelos judeus. Eles eram vistos como gente que não só se aliou ao Império Romano contra a própria nação, por isso traidores, mas por causa da extorsão. Eles eram odiados. Aí o cara disse, se alguma coisa extorquir alguém, vou restituir 4 vezes mais. Quando ele entra no assunto de restituição, Jesus diz, hoje chegou salvação a essa casa. O que você precisamos entender é que a salvação não vem pelas nossas obras. E nem aquilo que fazemos nos faz merecedor. Mas a salvação que Ele começa em nós precisa transbordar. A fé que nós começamos a manifestar dEle precisa se manifestar por meio de ações e atitudes. E uma delas é restituição. Anos atrás estava pregando numa igreja de Porto Seguro. E o pastor me apresentou uma senhora. Diz, olha, essa aqui foi uma das maiores macumbeiras que o sul da Bahia conheceu. A maioria do povo dessa cidade, porque é uma cidade pequena, já fez alguma coisa contra alguém usando ela, ou tentou parar alguma coisa que alguém fez contra... Pensa numa mulher que era conhecida aqui. Mas ela se converteu. E quando se converteu, ela reconheceu os seus erros. Ela decidiu começar de novo. Ela sabia que teria consequências para suportar, mas ela decidiu praticar restituição. Ela ficava andando pelas ruas da cidade, só para encontrar gente que a reconhecesse. E quando alguém chamava ela pelo nome, né, e demonstrava reconhecer, ela perguntava, alguma vez fiz algum trabalho que você me pediu? Sim. Ela dizia, eu quero te pedir perdão. Primeiro porque eu estava no engano e eu não sabia com o que eu estava envolvido. Hoje me converti, as pessoas se enganam, não, tudo bem. Diz, não, o que vocês não sabem, que a maioria de vocês, quando me pedia para endireitar alguma coisa, quando você saiu, eu já jogava uma praga para você voltar com outro e me dar mais dinheiro.
As pessoas estatelavam os olhos e diziam, eu não tenho como te devolver o dinheiro. Eu posso orar para que qualquer dano que eu trouxe seja revertido. Mas eu estou te pedindo perdão. Eu sou uma nova criatura. Jesus me transformou, me permitiu começar de novo. Mas eu preciso que você me perdoe. Sabe o que é isso? Restituição. Tem muita gente querendo varrer a sujeira para debaixo do tapete. Eu me lembro de uma ocasião que eu cheguei num negócio, não era uma visita pastoral. Eu fui como um cliente para uma visita comercial num negócio de um casal cristão. Quando cheguei lá e botei o pé dentro do estabelecimento, Deus me deu uma visão. Eu vi 2 alianças desses anéis que usamos no casamento. Uma delas estava quebrada. Eu entendi na hora. Falei, um dos 2 quebrou a aliança matrimonial. Por estatística e amostragem, fui primeiro em cima do marido. Então vem cá. Como que está essa área da sua vida? Pastor, desde que eu fui cheio do Espírito Santo. Pensa num cara que sabe que andar em vitória. Eu comecei, enquanto ele falava do Espírito Santo, ele falou, não é ele. Fiz tudo o que tinha que fazer, gastei tempo, resolvi a questão. Na hora de ir embora, que a casa deles era colada atrás, emendada no estabelecimento. Na hora de ir embora, falei para ele, sua mulher está aí? Ele falou, tá. Você poderia chamá-lo um instante? Falei, claro. Telefonou, daqui a pouco ela apareceu. Falou, pastor, eu vou atender mais alguém. O senhor fica à vontade. Falei, claro. Ele estava mais ou menos uns 10 metros. Quando ela chegou, eu falei, querida, tudo em paz, tudo, pastor? O senhor está precisando de mim? Eu falei, sim, eu preciso te contar uma coisa. Quando eu entrei aqui agora há pouco, Deus me deu uma visão e eu vi isso. Quando eu falei isso, ela já emudeceu e branqueou. Eu falei, fui primeiro em cima do seu marido, mas Deus me disse que não é ele. Ela começa na hora, os olhos ficam cheios de lágrimas, escorrer. Ela diz, pastor do céu, foi uma vez só. Eu falei, querido, esse tipo de pecado não tem marcação de quilometragem. Não é assim que funciona. Eu falei, você quebrou a aliança. Então, eu só preciso te fazer uma pergunta. Quem vai contar para ele? Eu ou você? Pastor, pelo amor de Deus, o senhor vai destruir meu casamento. Eu falei, Quem destruiu foi você. Deus me mandou aqui para arrumar. Não jogue assim em cima de mim, não. Quem destruiu foi você. Se você quer que as coisas consertem, você vai ter que assumir o erro. Vai ter que aceitar as consequências. Vai ser dureza. Vai. E foi. Foi difícil. Mas Deus fez uma obra linda naquele casal. Mas tem que ter restituição. As coisas no plano espiritual, querido, não funcionam quando fica varrido para debaixo do tapete. Agora, eu lembro que ela falou, eu falo. Eu falei, então tá bom. Ela diz, e o senhor não vai a lugar nenhum. O senhor vai ficar aqui para participar da conversa. Nós tivemos um árduo trabalho. Mas nós vimos Deus fazer algo extraordinário na vida daquele casal. Eu acredito que mentiras praticadas ao longo dos anos não deveriam ser confessadas só a Deus. Deveriam ser confessadas às pessoas que nós ferimos. Obviamente, não quero que ninguém saia daqui correndo de forma irresponsável, achando que tem que arrumar tudo, talvez sem ter orientação. Porque alguns não têm bom senso. Não preparam, não oram, não buscam ajuda de Deus, não entendem a maneira de fazer. Mas eu quero te dizer, se você quer viver a plenitude da restauração, vai ter que ter restituição. E para terminar. Durante alguns anos eu só pregava esses 3 primeiros passos. E eu me lembro que no 3º ano da nossa igreja, logo depois do aniversário de 3 anos, de 2008, um dia o Espírito Santo falou, para que você acha que serve essa caverna de Adulão que eu te confiei? Foi para a gente restaurar as pessoas. Ele falou, esse é o seu problema. Você não entende o que é restaurar as pessoas. Você está tentando apenas fazer com que eles voltem a ser bons crentes conectados comigo. Ele dizia, até agora você não prega a fase final da restauração. Eu falei, o que é que sobrou disso? Ele diz, quando Moisés desce a 2ª vez no monte, ele completa a missão. Ele anuncia a palavra, o que ele não fez na primeira vez. Olha comigo Êxodo 34. E aqui nós encerramos. Êxodo 34. A partir do versículo 28. A Bíblia diz, e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras, ou os 10 mandamentos. Agora, olha que interessante. No início Deus diz, você leva a tábua e eu escrevo. No final das contas Deus diz, quer saber, você escreve. Irmão, Deus escrever na tábua, numa tábua de pedra, deve ser um processo mais rápido do que a gente. Mas Deus diz, Moisés, você que vai.
Eu não sei se ele subiu pronto e preparado, eu não sei como ele fez aquilo, mas ele escreveu, verso 29. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo, não uma parte, tudo o que o Senhor lhe falara no Monte Sinai. Esse é o desfecho da restauração. Quando a missão abortada lá no início volta a se cumprir. O Senhor me disse, no que é que aquelas pessoas que foram encontrar com Davi na caverna de Adulão se tornaram. Eu falei, acho que viraram gente boa. O Senhor me disse, se tornaram o maior exército de conquista. Irmão, a nação de Israel nunca conseguiu possuir a terra prometida, desde os dias de Josué. É a partir de Davi que os inimigos começam a ser subjugados. Qual era a base do exército de Davi? Essas pessoas restauradas. Quando Deus dá uma visão a Ezequiel e ele vê o vale de ossos secos, ele está falando do estado, né, de podridão espiritual que a nação chegou. Deus olha para Ezequiel e diz, pode esses ossos voltarem a viver? Ele está dizendo, você está olhando Israel nessa situação de perdição, tem cura para eles? O profeta sabiamente diz, Senhor, tu sabes. Tipo, eu nem arrisco um palpite. O Senhor diz, profetiza sobre eles. E é algo que nós vamos começar a fazer daqui para o fim do ano. É começar a liberar palavras proféticas sobre a vida de muitos de vocês. E você vai se unir conosco para liberar palavras sobre a vida de outros. Porque há um vento de restauração soprando desse novo tempo e nessa nova estação. E de repente ele começa a perceber que os ossos começam a se mexer. Cada osso vai se juntando aos seus ossos. Daqui a pouco a Bíblia diz, começa a aparecer tendão, carne, pele. Até que eles se levantam. E quando se levantam, ele não diz que apenas se levantaram corpos. E diz, então se levantou um exército numeroso. Sabe qual é o propósito final de Deus em toda a restauração? Ter um exército. Gente que não só diga, obrigado porque o Senhor me restaurou, mas gente que volte, se ele está no seu exército dizendo, eu vou cumprir a missão. Eu vou fazer aquilo que eu abortei desde o início. Eu vou te ajudar a executar aquilo que não vem acontecendo. Eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Aquele dia, 10 anos atrás, o Espírito Santo falou comigo. E disse, você tem um preconceito muito grande com a figura de Sansão. Não pensa num cara que me dava raiva quando eu li a Bíblia, era o Sansão. Eu dizia, bicho cabeção, como que estraga tanta coisa boa que Deus deu para ele como deu? E o Senhor me diz, por causa dessa forma como você olha para ele, você até hoje não conseguiu tirar uma lição importante, que faz parte desse quarto processo. Dessa quarta parte do processo. Eu falei, o que é que tem no Sansão? O Senhor disse, Sansão falhou. Mas eu dei a ele uma oportunidade de recomeçar. Eu falei, como assim? Qual era a missão que eu dei para ele? Pensei, abri lá no livro de Juízes. O anjo anuncia, ele vai livrar Israel da mão dos filisteus. Esse era o seu propósito, essa era a sua missão. A Bíblia diz que no dia da sua morte, ele matou mais filisteus do que na vida inteira. Se isso não é voltar à essência do propósito, me explique o que é. Agora ele sabia que teria consequências. Ele diz, eu encerro minha carreira aqui, mas todo o tempo que eu perdi, eu quero acelerar tudo que eu podia daqui para frente. Mesmo que eu morra junto, eu quero cumprir o propósito. E meus olhos se abriram para entender aquilo de uma forma que eu nunca tinha entendido. Gente, nós precisamos ter o zelo de santidade no nosso coração. Mas muitas vezes, em nome desse zelo, a gente confunde isso com um legalismo e uma falta de misericórdia com quem precisa começar de novo. O Espírito Santo me perguntou 10 anos atrás, por que o rosto de Moisés brilhou? Falei, 40 dias na nuvem, até eu. Ele diz, então por que não brilhou nos primeiros 40 dias? E eu levei um susto, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, mas ficou 40 dias na mesma nuvem de glória, no mesmo monte, ouvindo o mesmo Deus, e ele não desce com o rosto brilhando. O Senhor me disse, há uma diferença entre o Moisés que desce a primeira vez e o que desce a segunda. O da primeira, eu disse para Moisés, teu povo que você tirou do Egito já se corrompeu. Eu vou acabar com esses miseráveis. Moisés dá sermão em Deus, faz isso não, Deus.
Moisés está tentando ensinar Deus a ser Deus. O que é que vão dizer de você? E durante muito tempo eu acreditei que Moisés colocou Deus de volta nos trilhos. Irmão, você acha que Deus ia sair do trilho? Moisés acha que ele sabe mais do que Deus. Moisés acha que ele tem algo no seu coração pelo povo que nem ele sabe ainda qual é a verdade. Quando ele desce e vê o que Deus está contando, eu acho que ele diz, vou quebrar essas tábuas aqui para não quebrar na cabeça de Arão. Ele desiste. É depois disso que ele faz um clamor no meio, entre Êxodo 32 e 34, no meio, no 33. Ele diz para Deus, me mostra a tua glória. O cara acabou de descer de 40 dias no monte na glória, o que é que ele está pedindo? Ele diz, eu não entendi seu coração. Eu estava tentando te ensinar algo, eu estou com raiva desse povo. Eu joguei essas tábuas no chão porque eu não quero mais brincar. Eu desisti, eu não quero cumprir missão. Me dá algo que eu não tenho. Deus disse, então vou te mostrar a minha glória. Eu vou te colocar na fenda da rocha, porque você não pode me ver pela frente. Eu vou te deixar só ver minhas costas. Eu vou te dar um vislumbre de quem eu sou. E quando o Senhor diz, e quando eu passar, farei proclamar o meu nome diante de você. Mas espera aí, ele não sabe o nome de Deus? Ele não sabe o nome do Deus que mandou ele tocar, trabalhar o povo, que mandou se apresentar dizendo que eu sou? Eu disse, não, você ainda não sabe não. Ele diz, eu vou anunciar o meu nome. E a Bíblia diz, farei passar, Êxodo 33, 19, toda a minha bondade diante de ti. Você queria me ensinar a ser bom, Moisés? Queria matar esse povo todo também, não é? Você não sabe nada. Agora que você está em crise com a sua limitação, eu vou te ensinar. O Senhor diz, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Me compadecerei de quem eu me compadecer. E quando o Senhor passou, o capítulo 34 nos mostra que o que foi proclamado no verso 6, passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia e fidelidade, que guarda em 1000 gerações a misericórdia, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Quando ele começa a ouvir da bondade, da misericórdia, de um Deus que pune, mas a punição vai até poucas gerações, mas de um Deus que usa de misericórdia até 1000 gerações, Moisés se prostra diante de Deus. Naquele dia Deus falou, meu coração, a minha glória não se manifesta na vida de quem não sabe exercer misericórdia para os outros. A diferença entre o Moisés da primeira e a segunda é que na segunda ele sabe não só que ele alcançou misericórdia no seu erro, mas ele sabe o que Deus quer oferecer para os outros. Que nesse novo tempo, que nessa nova estação, o meu e o seu coração consiga refletir o coração de Deus. E aí nós vamos brilhar de uma forma que muita gente será atraída para ser restaurada. Pai, nós clamamos que não apenas o entendimento que nos serve de trilho seja absorvido, que o Senhor nos desperte para viver provocando na vida de outras pessoas novos começos. Que o Senhor nos use como instrumentos para auxiliar outros nessa jornada. E nós oramos que venham os dias de restauração, que venham os ventos de restauração sobre essa casa, não apenas sobre aqueles que já fazem parte desta família, mas sobre aqueles muitos outros que serão alcançados, recuperados, restaurados e transformados. Que venham dias onde a tua glória se reflita em corações que entendam e transbordem a tua misericórdia. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê e concorda, diga amém.